O Alter Rebbe estava por nos explicar, nos esclarecer, porque não nos foi ordenado ou até não nos foi concedida a possibilidade de vivenciar um Shabat todos os 7 dias da semana, de viver em permanente estado de elevação de espírito, de contemplar divindade, sentir divindade, não só no dia do Shabat, no dia sagrado, mas, de certa forma, santificar todos os dias. Diferente disso, nós vemos que a própria Torá até nos ordena, praticamente 6 dias, faça o que precisa ser feito, trabalhe, se ocupe dos afazeres terrestres e materiais, do teu sustento, das tuas necessidades. Apenas faça isso, como nós vimos, faça isso com um intuito mais elevado, com uma finalidade celestial, com um objetivo mais sublime, não apenas para a autorrealização, para a autossatisfação. Então, explicando para nós porque não só é permitido, mas é positivo esse trabalho durante os 6 dias da semana, e que, na realidade, o sistema ideal para preenchermos a vontade de Deus, para realizarmos o propósito divino da criação, é justamente atuando dessa forma, 6 dias, e nessa proporção, 6 dias, se dedicando aos afazeres terrestres, ao mundo material, e no 7º dia, apenas no 7º dia, se santificando por uma elevação maior e absorvendo da revelação divina suprema, superior, que brilha nesse dia. Então, explicando isso, nos diz o Alter Rebbe, o Bemet Ktiv, assim consta nos Salmos do rei David, Yegia kapecha kitochel, Ashrecha betovlach, quando do esforço das tuas mãos você se alimentar, quando você comer, ou seja, vai ter o teu ganha-pão, o teu sustento daquilo que você trabalhou, se empenhou. E muitas vezes temos que trabalhar 8 horas por dia, se não mais, para assegurar a nossa parnassá, o nosso sustento. Mas, diz o salmista, assim fala o rei David, quando você comer do esforço, do trabalho que você fez com as tuas mãos, Ashrecha betovlach, você será bem-aventurado, você será abençoado, você será feliz e realizado nesse mundo, no mundo vindouro. Em outras palavras, aqui também se enaltece o trabalho até braçal que a pessoa eventualmente faz para obter o seu sustento, a sua parnassá. Então isso pode se referir nas épocas onde a sociedade era mais agrícola, aos 39 trabalhos descritos na Torá relacionados com o erguer do santuário, do tabernáculo no deserto, que isso envolvia desde arar, cultivar, semear, plantar, colher e assim por diante. דהיינו שעל ידי המעשה ממשיך הוויה חדשה והתהוות דבר חדש. Nos diz o Alter Rebbe aqui algo muito elevado e profundo. Ele nos fala por que a Torá nos prescreveu 6 dias, faça o que precisa ser feito. Esteja investido na ação prática de trabalho no mundo terrestre, ou nas palavras do salmista, coma do resultado do esforço, do trabalho que você se empenhou com as suas mãos. Ele nos diz que isso causa uma reação superior. Quando nós fazemos o nosso trabalho aqui embaixo de forma adequada, com o approach, a atitude certa, como dissemos, trabalhamos, mas com o intuito mais nobre, mais elevado, com objetivo sublime e celestial. Então, isso, na recíproca, em contrapartida, causa também um trabalho por parte de Deus, uma ação por parte de Deus. Dehainu, então, na linguagem mística, ele nos diz, Shaledei Amase, através dessa ação, Mamshich Havaya Hadashah, nós atraímos uma energia divina inédita,
veitavut davar hadash, como a criação, o surgimento de algo completamente novo, liot mechadesh betuvo, ma'aseh bereshit, davka, como nós dizemos na nossa liturgia, nas nossas preces matinais, que de fato Deus renova na sua bondade o ato da criação constantemente, o tempo todo. Então, na verdade, a criação não existiu apenas há 5.700 e poucos anos atrás. A cada dia, a cada hora, mechadesh betuvo bechol yom tamid, a cada dia e constantemente, Deus está renovando a criação. E o que faz, o que, por assim dizer, motiva Deus a criar de novo o mundo, a recriar o mundo? Então, isso é o nosso trabalho, quando o nosso trabalho é feito dentro do propósito divino. Isso nos explica o Alter Rebbe, o fato de Deus ter estabelecido essa ordem de natureza no mundo. Zesha Kadosh Baruch Hu Kavah B'Teva Olam. Inclusive existe uma famosa passagem talmúdica no final do Tratado Kiddushin que diz, olha, quem conhece todo o reino animal, né? Os animais, eles não cursam faculdade, não vão para a universidade, não fazem mestrado ou não fazem cursos técnicos, não têm profissões e carreiras, mas todos eles se sustentam, todos eles têm alimento para dar para si, para os seus filhotes, para os seus familiares. Então isso parece até muito paradoxal. Justamente o ser humano que foi dotado de intelecto, de cabeça para pensar, diferente dos animais, nós temos que quebrar a cabeça. De onde vamos obter o nosso sustento? Como vamos nos sustentar? Como vamos pagar as contas? Como vamos fazer o supermercado? E assim por diante. Parece até um tanto paradoxal, mas nós sabemos que na prática essa é a lei da vida. Assim está estabelecido na natureza. Pode parecer paradoxal, os animais que não são racionais, dentro do judaísmo não se considera o ser humano apenas um animal, por mais que racional. O ser humano é um ser humano. Mas os animais que não são racionais, que não têm cabeça para planejar, para pensar, para estudar, eles obtêm o seu alimento de uma forma relativamente até fácil, eles têm acesso ao que precisam, e justamente nós, seres humanos, com toda astúcia, inteligência, nós, e todo conhecimento, nós temos que suar, nós temos que nos esforçar no mundo competitivo, etc. Por que Deus estabeleceu essa lei da natureza? Por que realmente as coisas são assim? Por que o mundo funciona nesses moldes? Então, aqui o Alter Rebbe nos revela um segredo profundo por trás disso, o fato de Deus ter estabelecido essa lei da natureza no mundo. Parece que, na verdade, Deus que está induzindo e forçando a nós, seres humanos, de irmos nos ocupar com o mundo terrestre, com o mundo material. Deus não criou, a grande maioria da humanidade não pode se dar ao luxo de ficar à beira de uma piscina com as pernas para cima, sem precisar trabalhar. Não. A grande maioria de todas as pessoas precisa se ocupar no mundo terrestre e no mundo material. Isso nos foi induzido pelo Criador, por Deus. A pessoa precisa trabalhar para o seu sustento, para o sustento da sua família, etc. Mas ele nos diz, se nem os animais precisam disso, por que justamente nós precisamos disso? Nós precisamos disso, Deus criou, embutiu isso na natureza, porque isso vai de encontro ao propósito divino na criação da humanidade, do universo. Então, por trás disso existe um segredo fabuloso. É sabido que o serviço espiritual realizado pelos filhos de Israel depois de terem recebido a Torá, então isso dá sustentação ao mundo. O fato de estarmos cumprindo as mitzvot, isso desencadeia uma reação cósmica, isso traz uma reação em cadeia em todo o universo que atrai energia divina para o mundo. Isso vem através do serviço espiritual no cumprimento das mitzvot. Ou seja, mas não só no cumprimento das mitzvot, como nós vimos e vamos ver, na verdade, quando nos ocupamos das coisas terrestres com uma finalidade não de autossatisfação, mas sim uma finalidade nobre e digna. Em outras palavras, Deus está constantemente criando e recriando o mundo.
tirando o mundo do nada absoluto e fazendo ele existir, como dizemos na nossa liturgia. Dezoi melachto asher asa. Esse é o trabalho que Deus faz e fez. É o trabalho de criar o mundo e de renovar a criação, todos os seres e criaturas. Deus cria todo o universo, os céus e a terra, universos espirituais e o material, mas tudo isso, depois, o ato original da criação no Gênesis, ele não foi precedido de nada e ninguém. Isso veio da boa vontade de Deus, mas depois que Deus criou os seres humanos, as criaturas terrestres, etc., agora esse ato de renovar a criação depende do nosso mérito, do nosso merecimento, da nossa atuação. Então, isso depende de Toreruta Diletata, isso depende também do nosso trabalho espiritual feito através das mitzvot. E não só através das mitzvot, mas da nossa atuação no mundo material, com o mundo terrestre, da forma e maneira que nós interagimos com o material. Mai Toreruta Diletata Meoreret Toreruta Dileila, na linguagem do Zohar, qual é o despertar inferior de nós seres inferiores, que desperta e traz uma reação em cadeia de um fluxo divino supremo que traz renovação da criação, tirando toda a criação do nada para que ela exista. Nos diz, quando nós nos dedicamos ao nosso trabalho aqui na Terra, conforme o propósito de Deus, conforme a vontade divina. E qual era a vontade divina, como sempre a gente tem dito na metáfora, produzir uma moradia, uma habitação para Deus no plano inferior. Em outras palavras, trazer e atrair espiritualidade e divindade para dentro da matéria, para dentro do físico, do corpóreo. Ou seja, então quando nós nos dedicamos ao nosso trabalho com fé e com intuito celestial, de uma forma correta, ética, moral, sem trapacear, sem roubar, fazendo isso visando algo mais nobre e digno. De fato, aquilo que nós lucramos e ganhamos, nós reinvestimos na tzedakah, em ajuda ao próximo, ou ajuda a instituições, fazendo coisas boas e positivas. Então, o que acontece nesse instante? Todo aquele dinheiro que você ganhou está sendo elevado, você está conseguindo consagrar dinheiro, que é materialismo, você converteu isso em espiritualidade. Dessa forma, todos os assuntos laicos da nossa vida, todas as coisas corriqueiras, materiais, elas são santificadas, elas passam a ser consagradas. Como aqui ele nos traz uma observação do filho do Alter Rebbe, seu sucessor, quando a pessoa nos diz, o Mitteler Rebbe, Rab Dover, filho do Rab Shneur Zalman, quando uma pessoa se lembra de Deus no meio do trabalho dos afazeres, quando ele está lá quebrando a cabeça para fechar um negócio, etc. Mas a pessoa nessa hora para e se conscientiza, tudo bem, eu estou correndo para cá, para lá e pensando, mas no final das contas, quem é o meu provedor, quem realmente me dá a parnassá, quem me manda o sustento, na verdade é Deus. Quem de forma ultimativa vai determinar se eu vou ser, eu planejo, eu quebro a cabeça, eu me esforço, mas o resultado final, o sucesso do empreendimento, isso depende de Deus. E a pessoa não perde isso de vista, a pessoa tem plena consciência disso. Né? Ou, por exemplo, quando a pessoa, até durante a reza, a oração, ele se concentra sabendo Deus, não é a minha capacidade, a minha astúcia que vai trazer sucesso no meu trabalho, nos meus negócios, mas sim a tua bênção. Então, quando a pessoa se desperta na oração e etc. para isso, então com isso ele consegue elevar todos os assuntos terrestres, todos os assuntos mundanos, ele eleva isso a Deus. E isso causa uma recíproca por parte de Deus. Como se Deus dissesse, quando vocês aí embaixo estão fazendo o seu trabalho direito, estão fazendo o trabalho com a atitude certa, com o objetivo celestial, etc. Então, de forma recíproca, Deus diz, eu também farei o meu trabalho. Qual é o trabalho dele? Criar e recriar o mundo, e não só criar e dar sustentação ao mundo, não só renovar a obra da criação, mas mandar uma energia
mais elevada, uma revelação divina maior para esse mundo. Por isso, já que tudo isso está ligado com o propósito divino da criação, trazer divindade para a matéria, por isso a Torá até nos prescreve e nos ordena: 6 dias, faça tudo que precisa ser feito, faça, haja, trabalhe com a matéria. Esse trabalho não só que é permitido, mas é considerado uma mitzvah, porque esse é um trabalho espiritual que envolve também espiritualidade, espiritualizar o nosso mundo físico e material, trazendo divindade e revelação de Deus para dentro da matéria, e com isso nós estamos realizando o propósito divino na criação.